بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 5 do mês de Jumada al-Akhira de 1441, que equivale ao dia 30 de janeiro de 2020. Continuamos a nossa leitura e a tradução das condições de La ilaha illallah. As condições de La ilaha illallah. E nas aulas anteriores mencionámos a primeira, a segunda e a terceira condição. Hoje vamos ler, inshallah ta'ala, a quarta e a quinta condição. A quarta condição, que é a sidq, a veracidade, e a quinta condição, que é al-mahabba, que é o amor. Continuamos a ler no livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ad-durus al-muhimma, as lições importantes, e lemos o comentário, a explicação do Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala. الرابع من شروطها الصدق المنافي للكذب بأن يقولها صادقا من قلبه كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أخرجه البخاري ومسلم عن أنس. فاشترط عليه الصلاة والسلام الصدق في هذه الكلمة، والصدق فيها أن يكون ما يقوله بلسانه ينطوي عليه قلبه. أما إذا كان يقولها بلسانه
ولا يعتقد مدلولها بقلبه فهذا هو المنافق. ولهذا قال الله سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم لا يعتقدونه في قلوبهم. فمن يقولها بلسانه قولا مجردا وقلبه لا يعتقد ما دلت عليه فهذا كاذب لا تقبل منه هذه الكلمة. O Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz nos diz: a quarta condição é a veracidade, que se opõe à mentira, à falsidade. E isto de forma a que aquele que pronuncia La ilaha illallah o faça veramente com o seu coração. Que o faça veramente com o seu coração. E mais uma vez apontamos para este ponto tão importante que são os actos de adoração presentes no coração e a importância do coração nestes actos de adoração, como por exemplo vemos agora nesta condição que é a veracidade. Esta veracidade que é um acto pronunciado, um testemunho que é pronunciado, que é La ilaha illallah, e esta frase tem de ser obrigatoriamente acompanhada de uma veracidade no coração, de um coração sincero. Tem de ser um testemunho feito com sinceridade, com veracidade, veramente, que sai do coração. E o Sheikh nos diz, o Sheikh Abdul Razak, no seu comentário, nos diz que isto é o que foi mencionado no hadith do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, que disse: ninguém testemunhará que não existe nenhuma divindade além de Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah sinceramente, veramente, com o seu coração, sem que Allah proíba o seu corpo ao fogo do inferno. Este hadith foi narrado por Anas radiyallahu anhu e foi relatado por Al-Bukhari e por Muslim. É um hadith muttafaqun alayh. Então o profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam disse: ninguém testemunhará que não existe nenhuma divindade além de Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Quer dizer que o profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nos diz aqui que toda a pessoa que pronuncia este testemunho de fé, este que é o primeiro pilar do Islão, que é a shahadatan, os dois testemunhos de fé, esta frase tão importante. O profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nos diz que todo aquele que pronunciará este testemunho de fé, esta frase, Allah subhanahu wa ta'ala proibirá o seu corpo ao fogo do inferno. Mas muito importante, deu uma condição. O profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam não disse unicamente aquele que pronuncia esta frase, mas pôs e meteu como condição
e condicionou este testemunho de fé pela veracidade. Pela veracidade aonde? No coração. Então o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse, repito o hadith: ninguém testemunhará que não existe nenhuma divindade além de Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah veramente com o seu coração. Quer dizer que pronuncia este testemunho de fé veramente com o seu coração. Quer dizer que a sua palavra, aquilo que pronuncia, o seu testemunho é acompanhado de uma crença que sai do coração, uma crença que é sincera, que sai veramente do coração. Então, aquele que testemunha da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala e da mensagem do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sinceramente, veramente, com o seu coração, então esta pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala proibirá ao inferno de devorar o corpo de tal pessoa, da pessoa que testemunha de tal testemunho, que são os dois testemunhos de fé, as-shahadatan. O Sheikh Abdul Razak diz no comentário deste hadith, e vemos aqui que o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam deu como condição a veracidade do coração no testemunho de fé. E o sentido da veracidade, diz o Sheikh, o sentido da veracidade é que a pessoa pronuncie esta palavra, esta frase, com a sua língua e que o seu coração contenha esta veracidade e que seja uma palavra, uma frase acompanhada de uma crença. Então vemos aqui que a língua e o coração estão ligados automaticamente neste testemunho. Quer dizer que esta palavra tem de ser acompanhada de uma crença no coração. Depois o Sheikh diz que quanto àquele que pronuncia este testemunho, La ilaha illallah, com a sua língua, mas que o seu coração não acredita no que está a dizer, quer dizer que diz com a língua La ilaha illallah, mas o seu coração não acredita em La ilaha illallah. É uma palavra dita unicamente com a língua, mas que não está presente no coração. O Sheikh diz que, então, esta pessoa é um hipócrita. A pessoa que pronuncia La ilaha illallah unicamente com a sua língua e não acredita com o seu coração, o Sheikh diz que esta pessoa é um hipócrita. E diz que esta é a definição do hipócrita. Aquele que se apresenta ao Islão, ou que melhor dizendo, que se aparenta ao Islão, quer dizer, tem uma aparência de muçulmano, diz que é muçulmano, diz que crê, mas esconde no seu coração a descrença. Esconde no seu coração a descrença. E por esta razão, o Sheikh diz, e menciona aqui um versículo, o Sheikh diz, por esta razão, Allah Azza wa Jal disse na Surat Al-Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, quando os hipócritas se apresentam a ti, quer dizer ao profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dizem, quando os hipócritas se apresentam a ti, dizem,
atestamos que tu és o mensageiro de Allah. Porém, Allah bem sabe que tu és o seu mensageiro. E Allah atesta que os hipócritas são mentirosos. E Allah testemunha que os hipócritas são mentirosos. Então vemos aqui neste versículo que os hipócritas vêm ao profeta sallallahu alaihi wa sallam e dizem que testemunham que ele é o mensageiro de Allah. Mas Allah subhanahu wa ta'ala sabe que o que eles estão a dizer é mentira. E que no fundo do coração deles não acreditam. São descrentes. O Sheikh, no seu comentário deste versículo, diz: quer dizer que aquilo que dizem os hipócritas com a língua não acreditam com o coração. Pois, no fundo, não acreditam. Quer dizer, dizem com a língua que acreditam, mas no coração não acreditam. E este é o caso de todo aquele que pronuncia La ilaha illallah. E aqui é importante de compreender que toda a pessoa que pronuncia La ilaha illallah com a sua língua e não crê com o seu coração, esta frase não será aceite de tal pessoa. E o Sheikh acabou o seu comentário desta condição com esta palavra, dizendo que aquele que pronuncia La ilaha illallah com a sua língua, mas que não crê com o seu coração, então esta frase, este testemunho de fé, não será aceite de tal pessoa. Não será aceite de tal pessoa. Vamos ler agora a quinta condição. يقول الشيخ: الخامس من شروطها المحبة المنافية للبغض والكره بأن يحب قائلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده وأن يبغض من خالف لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها من شرك وكفر. ومما يدل على اشتراط المحبة قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لأن محبة المؤمنين لله عز وجل محبة خالصة وأما محبة المشركين لله محبة سوي فيها غير الله بالله. ولهذا يقولون يوم القيامة إذا أدخلوا النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلا إله إلا الله إنما تنفع عندما تكون نابعة عن محبة لله عز وجل ومحبة لهذه الكلمة العظيمة، محبة لما دلت عليه من توحيد الله وإخلاص الدين له ومحبة لأهلها وأعمالها. ومن الدعاء العظيم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وفي حديث أنس رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الحديث متفق عليه. أمور ثلاثة: أصل وتفريع ونفي للمضاد. الأصل محبة الله عز وجل، والتفريع محبة ما يحبه الله عز وجل، ونفي المضاد أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه، كما يكره أن يقذف في النار. O Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz diz: a quinta condição de La ilaha illallah é o amor que se opõe ao ódio, de forma a que aquele que pronuncia esta frase ame Allah. E aqui é a explicação do Sheikh Abdul Razak Al-Badr, hafidhahullah. O Sheikh diz: de forma a que aquele que pronuncia esta frase, que pronuncia La ilaha illallah, o faça com amor. De forma que aquele que pronuncia esta frase ame Allah subhanahu wa ta'ala e que ame o seu mensageiro sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, e que ame o Islão e os muçulmanos que obedecem às ordens de Allah e que não cometem o que Allah lhes proibiu. E também que odeie aqueles que contradizem La ilaha illallah e que fazem actos que anulam La ilaha illallah, como a shirk, o al-kufr, o politeísmo e a descrença. E o que nos indica que o amor é uma condição do testemunho da fé é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-Baqarah, versículo número 165. Consoante o sentido do versículo, Allah Azza wa Jal diz: entre os humanos há aqueles que adotam em vez de Allah rivais aos quais professam igual amor que a ele. Mas os fiéis só amam realmente a Allah. Entre os humanos há aqueles que adotam em vez de Allah rivais aos quais professam igual amor que a ele. Mas os fiéis só amam realmente a Allah. O Sheikh Abdul Razak diz no comentário: e isto porque o amor dos fiéis, o amor dos crentes para Allah, é um amor sincero, é um amor verídico. Enquanto que o amor dos politeístas para Allah é um amor semelhante àquele que têm pelas outras divindades. É um amor partilhado entre Allah e outros além dele. Não é um amor sincero. Não é um amor unicamente para Allah. Então o Sheikh aqui nos diz que deste versículo tiramos que o amor dos crentes, dos fiéis, é um amor sincero. É um amor que é verídico. É um amor que não é partilhado com outra divindade. Quer dizer que os fiéis, os crentes, têm um real amor por Allah. Quer dizer que o amor é unicamente para Allah. E esta é a base de tudo. Quer dizer que este amor não é partilhado com ninguém, com nenhuma outra divindade. Quer dizer que todo o seu amor
deste fiel, deste crente, é para Allah. Ama unicamente Allah. E aqui é importante sublinhar que o nosso amor tem de ser único para Allah subhanahu wa ta'ala. E todas as outras criaturas que amamos para Allah. Quer dizer que não é um amor como o amor que temos por Allah, mas é porque Allah ama essas criaturas. Por exemplo, a criatura que nós devemos amar mais, além de todas as outras criaturas, é o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ao ponto que devemos amar mais o nosso profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam que nós próprios. O nosso amor pelo profeta sallallahu alayhi wa sallam deve ser maior que o nosso amor por nós próprios. Mas este amor é condicionado pelo amor por Allah. Quer dizer, porquê que nós amamos o profeta sallallahu alayhi wa sallam? Amamos o profeta sallallahu alayhi wa sallam porque Allah ama o profeta sallallahu alayhi wa sallam. E porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou de o amar. Quer dizer que aqui o nosso amor pelo profeta sallallahu alayhi wa sallam é condicionado pelo amor por Allah. Quer dizer que a base principal é o amor que temos por Allah. Voltamos ao versículo. O amor dos crentes é um amor que é sincero, um amor verídico por Allah subhanahu wa ta'ala. Um amor que não é partilhado com mais nenhuma outra divindade. O crente ama unicamente Allah, que é a única divindade que merece realmente ser adorada. Enquanto que os politeístas damos, por exemplo, aqueles que viviam na época do profeta sallallahu alayhi wa sallam, a quem Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqueles que enviou o seu mensageiro sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Era um povo que tinha várias divindades. Mas além de ter várias divindades, adoravam Allah subhanahu wa ta'ala e acreditavam em Allah subhanahu wa ta'ala. Só que, isto é um ponto importante de conhecer, só que ao mesmo tempo adoravam outras divindades. Quer dizer que Quraysh, o povo do profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, adoravam Allah, mas ao mesmo tempo adoravam as outras divindades. As outras divindades que tinham construído com as suas próprias mãos. As outras estátuas, que sejam sob forma de pedras, de árvores, etc. Mas, além de adorarem essas divindades, adoravam Allah subhanahu wa ta'ala também. E isto é a definição do shirk. A definição do shirk, como vimos em aulas anteriores, é o facto de adorar Allah, mas, ao mesmo tempo, de adorar outras divindades. É o facto de adorar outras divindades com Allah. De partilhar a adoração entre Allah e outras divindades. Então, o amor é um acto de adoração do coração. Então, este acto tem de ser dirigido a Allah exclusivamente. E aqui neste versículo vemos Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que os crentes amam unicamente Allah e que os politeístas partilham o amor que têm entre as divindades que inventaram e entre a única divindade que é Allah. Quer dizer que gostavam de Allah, mas partilhavam este amor com as outras divindades. De maneira resumida, amavam as divindades e amavam Allah. Amavam Allah e amavam as divindades. Quer dizer que aqui há uma partilha
de amor entre as divindades e Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o amor do crente é um amor que é exclusivo. É um amor que é exclusivo para Allah Azza wa Jal. E o Sheikh, voltamos já ao seu comentário, diz que, por esta razão, eles dirão. Eles quem? Os politeístas. Aqueles que partilharam o amor entre as divindades, além de Allah, e Allah. Aqueles que partilharam este acto de adoração que é o amor entre Allah e as outras divindades. Eles dirão o quê? Dirão no dia da ressurreição, logo que serão atirados no fogo do inferno. Estes politeístas que partilharam este acto de adoração entre Allah e as outras divindades, que é o amor, serão julgados, serão atirados no fogo do inferno. E nesse momento, o que é que vão dizer? Como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou na Surat Ash-Shu'ara, versículo 97 e 98, consoante o versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, descrevendo a palavra destes politeístas. Estes politeístas dirão, por Allah, estávamos num erro evidente. Vão-se exclamar, vão dizer, quando vão estar a ser atirados no fogo do inferno, vão-se exclamar e vão dizer, por Allah, estávamos num erro evidente. Quando vos igualávamos ao Senhor do Universo. Quando vos igualávamos, quer dizer, quando vos igualávamos, vós, as outras divindades, além de Allah. Quando vos igualávamos ao Senhor do Universo. Esta é a exclamação dos politeístas, logo que serão atirados no fogo do inferno. Depois o Sheikh diz que La ilaha illallah, esta frase, este testemunho, só é benéfico para aquele que o pronuncia com amor por Allah e com amor pelo significado de La ilaha illallah e por amor pelo seu conteúdo, o que contém esta palavra, esta frase, La ilaha illallah, pelo que contém como tawhid, como monoteísmo, como unicidade, e pelo que contém como devoção sincera a Allah, unicamente. E também por amor pelos monoteístas, aqueles que unificam Allah, e isto consoante a invocação que nos chegou de maneira autêntica do profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. O Sheikh vai nos mencionar agora um hadith, uma invocação autêntica do profeta sallallahu alayhi wa sallam que foi narrada por Mu'adh radiyallahu anhu e que foi relatada por Ahmad, por At-Tirmidhi e que foi autentificada por Al-Albani. Nesta invocação, o profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam diz: Ó Allah, peço-te o teu amor. Ó Allah, peço-te o teu amor. E o amor daqueles que te amam. E o amor da ação, ou o amor de uma ação que me vai aproximar do teu amor. Repito. Ó Allah, peço-te o teu amor. E o amor daqueles que te amam. E o amor de uma ação que me vai aproximar do teu amor. Uma ação que me vai aproximar do teu amor. Em árabe, esta invocação é a seguinte: Wa as'aluka hubbak.
أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Esta é a invocação. E o Sheikh menciona um segundo hadith, dizendo, e noutro hadith do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, que disse: três coisas, aquilo que as reúne em si, provará a doçura da fé. O profeta sallallahu alaihi wa sallam nos diz que três coisas, aquele que reúne estas três coisas em si, provará a doçura da fé. A primeira coisa é aquele cuja Allah e o seu mensageiro são mais amados para ele que qualquer outro além deles. Esta é a primeira coisa que a pessoa, se a pessoa reunir em si, terá provado a doçura da fé. A primeira é que esta pessoa ame Allah e o seu mensageiro e que eles sejam mais amados que qualquer outro além deles. E aqui vemos que é uma prova, que é uma evidência do que foi mencionado. A segunda coisa é que ame o indivíduo unicamente para Allah. Que ame o indivíduo unicamente para Allah. E a terceira é que esta pessoa deteste voltar à descrença depois que Allah o tenha salvo dela, da descrença, como detesta ser atirado no fogo. A terceira é que a pessoa odeie voltar à descrença depois que Allah o tenha salvo desta descrença, como detesta, como odeia ser atirado no fogo. Este hadith é muttafaqun alayh. Foi relatado por Al-Bukhari e por Muslim e narrado por Anas. E nesta narração vemos a importância do amor. A primeira coisa é que a pessoa deve amar Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro mais do que qualquer outro. E como mencionámos anteriormente, amamos o profeta sallallahu alaihi wa sallam porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou de o amar. E o amor do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam é condicionado pelo nosso amor por Allah. A segunda coisa é que amo o indivíduo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que a pessoa deve amar os outros, deve amar o próximo unicamente para Allah. E isto é muito importante. Quer dizer que nós devemos amar as pessoas para Allah. Quer dizer que o nosso amor por essas pessoas tem de ser condicionado por quê? Pelo amor por Allah. Pelo amor por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós devemos amar aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou de amar. E aqueles que são que são muçulmanos, não. Devemos amar aqueles que obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos amar os crentes, os fiéis, aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos amar aqueles que amam o profeta sallallahu alaihi wa sallam e que seguem a sua sunnah
E devemos amar Allah subhanahu wa ta'ala e, obviamente, devemos amar as pessoas que obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala e que amam Allah. E uma das evidências que a pessoa ama Allah é o facto de seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer, o seguimento do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam é uma prova, é uma evidência que a pessoa ama Allah realmente. Então, o crente deve amar os crentes, aqueles que obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala, como o Sheikh mencionou no princípio da sua aula. O Sheikh nos diz no princípio, e repito, o que ele diz é que temos de amar Allah, temos de amar o seu mensageiro, e temos de amar o Islão, e temos de amar os muçulmanos. E o Sheikh menciona bem aqueles que obedecem às ordens de Allah, porque mesmo os muçulmanos que desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala, nós não temos de amar este acto de desobediência. Então o Sheikh mencionou bem aqueles que obedecem às ordens de Allah e que não cometem o que Allah lhes proibiu. Então o nosso amor pelo próximo, pelos outros, é condicionado pelo amor que temos por Allah. Então devemos amar Allah e entre as criaturas devemos amar aqueles que obedecem a Allah, aqueles que praticam as ordens de Allah e que se afastam do que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. E ao mesmo tempo devemos amar aqueles que seguem o profeta sallallahu alaihi wasallam e que o amam. E a prova do amor é o seguimento. O profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, a prova do facto que amamos realmente Allah e o seu mensageiro é de seguir o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, de seguir a sua sunna. E não devemos amar aqueles que contradizem a sua sunna, aqueles que fazem inovações, al-bid'a. Que seja de forma a aumentar ou de acrescentar coisas na nossa religião que não existem, ou também de diminuir, de tirar. Então vemos aqui, neste hadith, nesta narração, a importância de amar o indivíduo unicamente para Allah. Quer dizer, nós gostamos das pessoas, amamos as pessoas para Allah. Então este amor tem de ser condicionado pelo amor de Allah subhanahu wa ta'ala. E depois, a última coisa é que a pessoa deve odiar a descrença e de voltar a descrer, como detesta, como odeia de ser atirado no forno, no fogo do inferno. Perdão. Depois o Sheikh, para terminar, diz que neste hadith foram mencionadas três coisas. A primeira que é a base, al-asl. A segunda que é a derivação, al-far'. E a terceira que é a negação do oposto, nafyul mudad. A base que é o amor de Allah subhanahu wa ta'ala. A base de tudo, o Sheikh nos diz aqui, que é o amor de Allah. A segunda coisa que é a derivação. E a derivação é o amor de tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ama. E entre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala ama, há a tawhid, o monoteísmo, a unicidade. E entre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala detesta e odeia, são o oposto. O shirk, o politeísmo, a ostentação,
a exibição. E entre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala ama, o seu profeta sallallahu alayhi wa sallam e a sua sunna. E Allah subhanahu wa ta'ala detesta aqueles que detesta a bid'a, a inovação, detesta aqueles que contradizem a sunna do profeta sallallahu alayhi wa sallam, etc. Todas as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala detesta, temos de detestar. Tudo aquilo que Allah odeia, temos de odiar. E tudo aquilo que Allah ama, temos de amar. Esta é a derivação. A terceira coisa é a negação do oposto. A negação do oposto, que é o facto de detestar, de voltar à descrença, depois que Allah o tenha salvo dela, como detesta ser atirado no fogo. Ficamos por aqui e continuaremos na próxima aula, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك